Boa noite para todos. Eu vou falar hoje dar continuidade sobre as letras de câmbio. E é bom a gente lembrar que o Brasil, assim como muitos outros países, adotou desde sempre a teoria da escola francesa, ali no Código Civil, do Código Comercial de 1850, promulgado em 1875, né? O Brasil adotou essa mesma orientação da escola francesa e a orientação que dizia que a letra de câmbio era um documento que podia ser utilizado nas transações externas para levar dinheiro de um lugar para o outro. Até isso durou até 1908, quando nós adotamos então a Lei 2044. Com a adoção da Lei 2044, nós mudamos a nossa orientação. E a partir dali, lembrando que lá, antes de 1908, o Código Comercial é muito parecido com o que a Inglaterra fez, né? Que a Inglaterra, se você se recorda, ela tinha dois títulos. Um Foreign Bill, que era títulos para transações internacionais, e um Inland Bill, que era títulos para transações domésticas. E o Brasil fez a mesma coisa. O Brasil, apesar de adotar o Código Comercial, adotar a teoria da escola francesa, que dizia que a letra de câmbio era um instrumento para elaborar título, que para levar dinheiro, levar mercadoria, levar dinheiro, transferir dinheiro de um país para o outro. Nós adotamos nesse mesmo momento uma coisa chamada letras da terra. E as letras da terra, coincidentemente, se você olhar a tradução de Inland Bill, né, letra dentro da terra, a nossa letra da terra. E a nossa letra da terra dizia a mesma coisa, que tinha, né, a mesma consideração, a mesma estatura de uma letra de câmbio, mas era para transação doméstica. A partir da Lei 2044 de 1908, o Brasil então mudou a orientação e o Brasil passou a entender que a letra era um título que possuía literalidade, que possuía autonomia e que possuía abstração. Então, a partir de 1908, com a Lei 2044, o Brasil passa a adotar a teoria da escola alemã e não mais a teoria da escola francesa. Item 1.c. Quando foi que o Brasil aderiu à lei uniforme? A lei uniforme não é algo novo. Já havia muito tempo que os países reclamavam um código que pudesse criar um direito objetivo que pudesse regulamentar os títulos de crédito em todos os países, para que a letra, os títulos de crédito pudessem, quanto à feitura, quanto aos requisitos, que esses títulos tivessem uma validade fora do Brasil, fora dos outros países, né? Porque gerava muita insegurança para os comerciantes, não saber exatamente para onde aquela letra estava indo, se ela era válida ou não como título de crédito. Então, a partir dessa ideia, surgiu-se a lei uniforme. Nós vamos aprofundar na lei uniforme lá adiante, mas o fato é que, para você poder entender isso, é necessário você observar que, primeiro, tem alguns momentos. Eu vou falar sobre isso aqui ali embaixo. Eu vou falar agora. Pronto. Né? Vamos pegar esse módulo para falar sobre o que é uma lei uniforme. A lei uniforme é uma lei internacional. Essa matéria vocês vão ver ela no semestre que vem, que é a teoria geral dos tratados. Então, o que acontece com os tratados? Os tratados são normas que são firmadas fora do âmbito doméstico. Então, elas são tratadas fora do âmbito doméstico e elas são feitas, num primeiro momento, numa coisa chamada rodada de negociação, onde as pessoas negociam os termos do tratado. Depois, num segundo momento, assinatura das partes que vão assumir o compromisso, e nesse momento o tratado passa por um crivo de analisar a capacidade de todo mundo que está assinando o tratado. Depois disso vem o momento da ratificação. A ratificação é o momento em que o próprio poder legislativo, ou se for o inverso, né, o poder legislativo tiver assinado, o poder executivo valida aquele compromisso que foi feito lá fora, dentro do território nacional. Então, nesse momento, é o momento da ratificação.
É claro que para haver ratificação, para uma lei internacional se adequar às peculiaridades de cada estado, é necessário que haja, né, no mínimo, uma flexibilidade, a possibilidade das pessoas aderirem, deixando de fora alguns daqueles compromissos. A isso nós chamamos de reserva. É como se eu dissesse para vocês: olha, nós vamos para Brasília, não vamos mais esse ano, né? Mas ano que vem ainda está de pé a proposta, né? Nós não vamos desistir. O fato é que eu vou para Brasília com vocês e aí eu digo: olha, nós vamos no mesmo ônibus, nós vamos ficar no mesmo hotel, vocês formem as suas duplas, os seus trios para dividir o quarto, mas eu não pretendo dividir quarto com ninguém. Isso é reserva. Ou seja, eu vou na viagem, eu vou participar de tudo junto com vocês, mas alguma norma da viagem me é permitido dizer que eu não quero, né? Então, isso são reservas. E é sobre elas que nós vamos falar no próximo bloco ali, quando a gente estiver falando sobre isso. Nós vamos falar sobre a adesão do Brasil à lei uniforme. O Brasil demorou muito para aderir à lei uniforme. O Brasil assinou, quando teve a negociação, o Brasil assinou, mas a gente só realmente a gente participou da negociação em 1930, 12 anos depois nós assinamos e 20 e tantos anos depois foi que a gente ratificou. Então a lei só entrou em vigor no Brasil em 1966, com o decreto 57663. Aí começou o problema. Por quê? Porque o decreto 57663 possuía algumas regras que ia de encontro com a Lei 2044. Lembra a Lei 2044 de 1908? Algumas regras que estavam lá dentro da lei do decreto 57663, que colocou em vigor a lei uniforme dentro do Brasil, ou seja, o decreto que fez aquele compromisso internacional virar norma legal, tinha muitas coisas que chocavam com a lei 2044. E aí instalou-se o caos dentro do Poder Judiciário, porque alguns juízes entendiam que continuava valendo a lei 2044. Outros juízes entendiam que valia mesmo era o decreto 57663. Os juízes que não acatavam o decreto 57663 diziam que a lei 2044 não havia sido revogada expressamente pelo decreto 57663 e que por isso ela estaria em vigor. E aí a discussão chegou até o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal teve que se manifestar sobre o assunto. Bom, esse é um fato que vocês já conhecem. A revogação de uma lei, ela pode ser expressa como ela pode ser tácita. E foi isso que o Supremo Tribunal Federal entendeu, que o decreto 57663, por entrar dentro do país, fazendo com que aquela lei virasse lei doméstica, com caráter supralegal e infraconstitucional, entendeu que aquela lei ali, naquele lugar, ela revogaria o decreto a lei 2044. O decreto 57663 revogaria a lei 2044. Mas era uma revogação tácita. Se era uma revogação tácita, tudo aquilo que está na lei 2044, que não foi tratado no decreto 57663, continua valendo. Final da história. A lei 2044 continua valendo com ressalvas naquilo que o decreto 57663 não for com ela conflitante. Naquilo que o decreto 57663 for com ela conflitante, prevalece os ensinamentos do decreto 57663. Espero que vocês tenham entendido para a gente passar para o próximo bloco, mas se não entenderam, não, como diz o Chaves, né? Não priemos cânico. Na aula que nós vamos ter virtual, né, que vocês vão poder conversar sobre isso novamente para a gente tirar dúvida. Então daqui a pouco nós vamos para o próximo bloco.